Bem-vindos a mais uma edição do Poder Local, um programa da TVL que procura debater a atualidade política em Odivelas. Esta noite temos connosco, à minha esquerda, Carlos Lopes, representante do Partido Socialista, Hélder Gonçalves, Hélder Salgado, representante do CDS-PP, Carlos Budião, representante do PSD e, logo à minha direita, Ilídio Ferreira, do PCP-CDU. Vamos dar início ao nosso debate, o debate de hoje dedicado ao ambiente e à política ambiental no município de Odivelas. E vou começar pela minha esquerda, desde já, pelo Carlos Lopes, a quem agradeço desde já a presença, bem como a todos. Vingando mais uma vez que o novo formato do Poder Local passa pelo convite direto aos partidos políticos que nomeiam os seus representantes para estarem presentes nestes debates. Boa noite, Carlos Lopes. Um bom minuto, não é? Os 4 minutos. 4 minutos? Os 4 minutos para o tema. Este formato não tem aquela... Eu presumo que o Carlos Lopes esteja a fazer confusão. Este debate já não tem aquele formato do minuto inicial sobre notícias diversas, em que cada um usava um minuto. Sim, mas estas notícias, aquilo que eu trago aqui também tem a ver com a matéria de hoje, que é um pouco a ver com as notícias que têm vindo a público por causa dos transportes públicos e dos créditos que começaram a aparecer, o tal buraco. Isso faz-nos recordar um pouco, isto tem a ver com política ambiental, os investimentos foram feitos ao longo do tempo e que hoje se revelam créditos altamente tóxicos e que abriram aqui um buraco nos transportes públicos, mas que há cerca de 2 anos atrás foi atirado para cima da população como se tivessem sido os responsáveis por estas dívidas e para má gestão. Hoje revela-se que esta situação acaba por ter sido por aquisição de créditos vendidos pela Lehman Brothers, Goldman Sachs e afins que minaram, é mesmo o termo, minaram estas empresas. Relativamente, quando eu falo disto, tem a ver com uma questão, é que as pessoas, há menos utilizadores de transportes públicos, logo as pessoas têm que ser transportadas, porque hoje em dia o transporte público não é atrativo. E há um relatório da área metropolitana, da Junta Metropolitana de Transportes, dos vereadores da mobilidade, que quando foi agora não me recordo, do plano estratégico do PET, que foi aprovado há cerca de, sensivelmente, um ano atrás, do risco de haver menos procura de transporte público. O que significaria que, possivelmente, o transporte individual iria aumentar, porque há muitas situações em que o transporte público se torna mais caro que a própria utilização do carro, transporte individual. Isso, a nível ambiental, vai implicar o quê? A falência das políticas que foram desenvolvidas da energia pelo governo socialista e um problema que o país tem, que é da importação de FUA, portanto, de energia, petróleo, para alimentar isto tudo, pode colocar isso em risco. Falando de ambiente é uma coisa interessante e acho que este país em 30 anos conseguiu evoluir bastante. Recordemos que o poder local é uma área importantíssima para que o ambiente seja implementado, tanto nas políticas como nos instrumentos. Recordemos, e se calhar o Carlos Budião e o Ilídio Ferreira devem se lembrar muito melhor do que eu, quando foi do 25 de Abril, no estado em que estava este país relativamente ao mais primário das questões como o saneamento básico, a distribuição de água, a questão da conservação da natureza. Portanto, eram políticas que praticamente não existiam. E em 30 anos conseguiu-se implementar, e também muito a ver com a entrada de Portugal para a Comunidade Europeia, a implementar-se políticas ambientais. Ainda há muito trabalho a fazer, há muito trabalho a desenvolver no sentido de se tornar estas matérias mais holísticas, mais integradas com outras disciplinas, digamos assim, de maneira que se consiga sustentabilizar mais o ambiente. Há uma questão para mim que é importante e há uma das matérias que foi muito importante, a questão dos RSUs passou muito bem para a população com as campanhas que fizeram, essencialmente a nível das crianças. Hoje há uma vitória muito ganha, uma vitória ganha nesse campo do ambiente, em que hoje as crianças da altura, de há 10 anos atrás, que hoje têm 20 e tal anos, têm uma educação ambiental para estas matérias muito grande. Portanto, é no tempo, é a médio e longo prazo que se consegue implementar as políticas e não num mandato que se consegue fazer. Eu acho que há muito mais para falar. Também o tema, a conversa vai rolar. Aliás, um dos pontos que eu gostaria de lançar para a mesa, depois desta ronda, é realmente a educação ambiental e o que é que se tem feito nas escolas do município de Odivelas em termos de educação ambiental. Mas, por agora, esta primeira ronda, digamos que é uma ronda livre,
Já agora aproveito que ainda devo ter tempo. Sim, tem. Mas isto tem a ver com tem 2 minutos. Tenho 2 minutos. Então ainda tenho muito tempo. Que é os modos suaves e sustentáveis de mobilidade, que são uma componente importantíssima para a cidade, para o ambiente, para mitigar o consumo energético e mitigar as emissões de CO2. Eu apanhei isto de uma newsletter que eu tenho, que é da Associação da Mobilidade Urbana em Bicicleta, que lança uma campanha que todas as sextas-feiras de 2013 as pessoas saem de bicicleta para ir para o trabalho, para a universidade, e que utilizem a bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte que cada vez mais se vê. É um movimento que está em crescendo. É um objeto que todos nós conhecemos desde pequenos, mas que é bastante completo. Quer dizer, fazemos exercício, temos prazer em andar para a cidade. A cidade, por exemplo, Lisboa, Odivelas não tem essa componente, porque tem uma orografia difícil. E de Odivelas para Caneças, bicicleta não deve ser uma coisa... Sim, mas Odivelas para o Olival de Basto bem. Sim, e de Caneças para Odivelas, que é descer. Não tem grande problema. Mas a cidade de Lisboa vê-se a questão do espaço público tem vindo a melhorar significativamente. Há uma das avenidas, a Avenida Duque de Ávila, que é um dos exemplos desse tipo de regeneração urbana, em que a bicicleta é um elemento que está presente. Eu não resisto a dizer que as ciclopistas foram são mal feitas. Foram uma pasta falhada de quem? Do PS, em Odivelas. Mas também, se formos a Lisboa, também tem sido falhado por uma questão. A ciclovia não tem que estar dentro do passeio, tem que estar na estrada. Ela não pode colidir com o peão. Sim, mas tem que haver bom senso na construção das ciclopistas. Tem que haver bom senso. E na promoção. A questão sabe o que é. Isto é fácil de acusar, o problema é fazer. E muitas vezes as pessoas têm vontade de fazer. E têm vontade de fazer porque muitas vezes o Carlos Budião, que é vereador na Câmara Municipal de Odivelas, sente isso todos os dias, e o Ilídio Ferreira, que também já o foi, e foi presidente de junta, as pessoas todos os dias batem à porta. Eu dizer às pessoas que tenham calma, que isto vai aos poucos, as pessoas não compreendem muitas vezes, porque também não há uma cidadania tão abrangente quanto isso. As pessoas querem algo para o imediato. Eu acho que sim, que foi mal implementado em Odivelas, que se aprenda com o erro. Acho que os erros também tem que se aprender com os erros. Para se aprender com os erros, primeiro temos que assumir que erramos, não é? Claro. Eu falo por mim, não falo por outros. Pois, claro. Nesse aspecto... Okay. Passávamos então ao CDS-PP. Boa noite, obrigado por estar connosco. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. De facto, o ambiente é uma área muito vasta, onde se pode incluir muita coisa e há muita coisa para se falar. No entanto, e pegando naquilo que o Carlos Lopes estava a dizer, naturalmente, e falando especificamente do Concelho de Odivelas, há muita gente a deslocar-se para o trabalho de carro, porque a rede de transportes públicos não é satisfatória e cada vez se vê mais isso. É necessário criar meios de transportes mais adequados, vias adequadas, as ciclovias. No entanto, há muito ainda para fazer. Tem sido feito, tem-se cometido alguns erros. Os erros servem de aprendizagem para o futuro. Há coisas que ainda podem ser melhoradas. É tudo uma questão de tempo, de as novas gerações, conseguirmos incutir nas novas gerações as políticas ambientais, é de pequenino, para que eles possam também ir adquirindo, ir transmitindo isso. Isso é um percurso longo e se calhar só daqui a muitos anos é que conseguimos ver resultados objetivos e que se consiga ter um ambiente melhor em todos os aspectos. E isso passa também por uma grande reorganização de toda a gente que está envolvida na sociedade. Mas, em termos do ambiente e da política ambiental e Odivelas, qual seria para si dois ou três items que consideraria os mais graves em termos de política ambiental? Em Odivelas haverá, por certo, muito ainda para fazer. Eu tenho, por exemplo, e temos logo ali à entrada de Senhor Roubado. Há pouco tempo houve lá um crime, continua-se a ver lá aqueles armazéns, aquilo é de domínio privado. Pois, é de privado. É privado, mas podia-se fazer alguma coisa junto de do dono para amenizar a situação, não deixar aquilo ao abandono. Os lixos tóxicos
não sei se é um controle tão rigoroso quanto àquelas entidades, fábricas, outros agentes económicos que depositam lixos tóxicos nos contentores à revelia. E depois há os terrenos baldios que continuam por ser limpos. E isso, para o ambiente... Alguns da responsabilidade da Câmara. Alguns da responsabilidade Alguns bastantes da responsabilidade da Câmara que não são, portanto, embora a Câmara atue em relação aos privados. De facto, há muito para fazer, tem-se vindo a fazer, mas haverá naturalmente muito mais para ser feito. Portanto, mas isto é uma conjugação de esforços, independentemente se são públicos, privados, tem que haver uma conjugação de esforços, tudo a caminhar num sentido. E isto tem que ficar, as pessoas, todos os intervenientes têm que ter esta ideia e levar isto para a frente neste sentido. Ficava por aqui na primeira fase. Ok. Passamos agora ao Carlos Budião, que está aqui na sua qualidade de representante do PSD, embora seja vereador do Ambiente na Câmara Municipal. Porventura será a pessoa, porventura não, logicamente será a pessoa mais bem informada sobre aquilo que é o ambiente e a política ambiental em Odivelas. E todos nós, se calhar, vamos entroncar um pouco numa série de questões que o vereador Carlos Budião domina melhor que ninguém, e algumas dúvidas com certeza toda a gente aqui vai colocar. De qualquer maneira, fazia favor, obrigado. Bem, começar por agradecer o convite que foi endereçado ao PSD e que me permite estar aqui com vocês todos, cumprimentar os outros intervenientes no debate, o Lídio Ferreira, com quem já me cruzei muitas vezes, que foi meu colega no executivo anterior, e ainda há bem pouco tempo tive a oportunidade de falar no Ilídio, que é sempre uma referência na área do ambiente também, na Universidade Sénior, o que deixou algumas pessoas que lá estavam um bocado indispostas, e o Carlos Lopes e o Hélder Salvado. Nesta primeira intervenção, aquilo que eu vos gostaria de... É que já aqui foram colocados alguns temas, qualquer um deles importantes, e um deles, ao nível dos transportes, que me levou a repensar as funções do Estado, que hoje está aí tanto em voga, e realmente a mobilidade, quando falamos em transportes estamos a falar em mobilidade, é das coisas mais importantes que pode haver, porque é ela que condiciona até o próprio emprego. Não é? Eu, quando vim para esta zona de Odivelas, tive para alugar uma casa na Arroja, e só não aluguei na Arroja e fui para o Alto de Famões por causa da ausência de transportes a partir de uma determinada altura. Portanto, é uma das questões que as câmaras municipais devem dar bastante atenção, é a questão da mobilidade. E hoje em dia isso não é um tema fácil. E não é um tema fácil porque os transportes foram reprivatizados, não é? E as empresas só colocam determinado tipo de transportes se eles forem rentáveis. E nós, na nossa área, no Concelho de Odivelas, estamos com bastantes problemas. E, portanto, penso que as câmaras municipais, com as dificuldades que têm, mesmo assim, deviam olhar com muita atenção para a questão dos transportes. Eu penso que só uma Câmara Municipal no país, que é a Câmara do Barreiro, é que tem serviços municipais de transporte. Odivelas tem um ensaio em pequena escala, que é o Voltas, mas que mesmo assim consegue suprimir muitas das deficiências de mobilidade que existem dentro da cidade de Odivelas. Bem, feito este introito, gostaria de vos chamar a atenção para que haja uma verdadeira, para que se consiga impor uma política pública na área do ambiente, ela deve começar na escola. E para começar na escola ela deve fazer parte do currículo, não é? Ou de um currículo nacional ou de um currículo local, coisa que não existe. Porque aquilo que tem acontecido até este momento é que existe educação ambiental em algumas escolas quando os professores têm essa disponibilidade. E por isso é que nós corremos as escolas do Concelho de Odivelas e vemos que muitas se candidatam a programas sobre educação ambiental, e os programas que existem hoje sobre educação ambiental são aqueles que existem desde a Comissão Instaladora e foram até implementados pela CDU, e portanto não tenho nenhum problema em dizer isto, e aqui eu dei continuidade.
é o programa sobre a bandeira verde, que as escolas do município têm aderido. E tem sido os dados que eu tenho do diagnóstico do estado do ambiente do município de Odivelas, de 2003, é claro, são de 2003, dão, em termos de educação ambiental, dão valores muito baixos. A percentagem das escolas... Mas devia ter os dados atualizados. Pois, mas não tem. Isso foi quando o programa começou. Pois, e tal como eu disse, a Câmara Municipal deu continuidade ao programa, porque era um bom programa, e hoje um número muito significativo das escolas do primeiro ciclo do ensino básico participam e até têm ganho a maior parte dos prémios, porque é ao nível também do Conselho de Louros, há ali uma pool que é feito pelos serviços municipalizados e pela Valor Sul, e os prémios têm vindo quase todos para as escolas do Conselho de Odivelas. Bem, portanto, a educação ambiental está bem e recomenda-se. Não vou dizer que esteja muito bem, que haja uma grande educação ambiental. Há uma falha na educação ambiental. E isto tem a ver também com uma disponibilidade financeira da Câmara que não tem havido para essa componente. O Conselho de Odivelas foi criado há pouco tempo. Portanto, os 12 ou 14 anos que passaram desde a sua criação implicou uma instalação e implicou suprimirmos questões básicas que não a educação ambiental. E por isso ela tem estado centrada na disponibilidade e na boa vontade de muitos docentes, não é? Mas isso não basta, isto tem que haver políticas de educação ambiental. E aqui entra também uma componente muito importante, que é a componente das juntas de freguesia. Há juntas de freguesia, e eu tenho pena de não ter estado cá no debate sobre o protocolo de delegação de competências. Há muitas juntas de freguesia que fazem, efetivamente, uma utilização muito boa do protocolo de delegação de competências, e, mais uma vez, eu não tenho nenhum pejo em dizer que há uma diferença muito grande no tratamento do espaço das escolas, por exemplo, na freguesia da Ramada, e nas outras escolas do Conselho. E se a educação ambiental tem que começar na escola, o apoio das juntas de freguesia por via do protocolo de delegação de competências, porque as verbas também dão apoio para que esses materiais possam lá ser... Para além dos concertos das escolas e... Pois, só algumas juntas, e eu falo da Ramada porque não é por estar aqui o Ilídio Ferreira, e foi ele que deu início àquela freguesia, mas é porque onde se vê realmente trabalho ao longo destes anos, não é? Isto não é, quer dizer, basta sairmos daqui, darmos uma volta pelos recintos das escolas e ver-se que uns estão efetivamente bem tratados e outros nem sequer tratados estão. E as juntas recebem, dentro do protocolo, verbas que era para tratar as escolas. Portanto, se as crianças começarem a sua escolarização percebendo dentro da escola que o ambiente, espaços e jardins e agora até ciclagem, etc. Foi por aí que começou. Não sei se os professores que lecionam nas escolas da Ramada são aqueles que têm maior consciência ambiental ou apresentam mais disponibilidade, porque a desculpa é sempre a mesma, não é? É desculpa entre aspas. É que quando se questiona os professores, e eu também sou professor, sobre a educação ambiental, eles dizem, bem, nós ou fazemos hortas urbanas ou damos a matéria. Por isso é que eu dizia que era importante que esta educação ambiental também fizesse parte do currículo. Sim. Espero depois, em off, termos acesso ao diagnóstico mais recente, porque este realmente que eu tenho é 2003 e é da Universidade Nova. E é do PDM. E agora passava ao vereador, isto já é ex-vereador Ilídio Ferreira, o tal homem de uma coisa que não muda é Ilídio Ferreira. Pois, falava da Ramada e do seu começo passado. por agradecer o convite que fez à presença do Partido Comunista neste debate, cumprimentar os meus adversários políticos, mas pessoas que eu muito considero. Ao longo do tempo temos trabalhado em conjunto
E o debate é muito importante. E este debate é um debate importante, porque toca às pessoas. E a questão que se coloca, em minha opinião, é perguntar a um político, hoje, aqui, o que pensa sobre o ambiente, a política do ambiente, num contexto de degradação económica e de emprego, em que coloca toda a gente a pensar só nisso, enfim, uma pergunta que é difícil de responder, porque hoje o grande ambiente está no estado psicológico em que cada um de nós se encontra. E como não podemos deixar de responder àquela vosso anseio, aliás, já aqui para cima da mesa algumas situações, mas a questão é esta. Eu me recordo, e é sempre em qualquer sociedade, que as preocupações são em escala. Portanto, o que é primeiro hoje? A sobrevivência. O que é seguir? É o resto que lhe toca mais, que de facto é o ambiente. Uma localidade, por exemplo, um concelho sem bom ambiente, e quando digo ambiente, não é só ambiente de jardins, de limpeza de ruas, não, como já aqui foi dito, por exemplo, condições para estacionamento. Odivelas é um concelho sem que haja condições para terem as viaturas que existem, porque não há ambiente, mas no entanto eu chego junto ao metropolitano e vejo a bloquear os estacionamentos todos, os carros estacionados, mal estacionados, porque estão mal estacionados, mas esqueceram-se que estão estacionados, porque puseram ali junto o continente e puseram ali o mini preço e puseram ali Mas o continente tem parqueamento gratuito. Pois tem, mas é que não chega, eles às vezes julgam que não podem pôr lá dentro e põem cá fora. Tem às vezes o também metropolitano, por exemplo, para Lisboa é um terminal, não há estacionamentos. Não esquecer que isto não foi... Isto obriga ao planeamento, e o planeamento implica de ter já havido em quantos anos é que tem conselho? 14 anos, em 14 anos problemas um PDM que já tem neste momento 24 anos, não estou em erro. 94, sim. É? 94? 94 para hoje, quanto é? Ainda é 20 mais. anos quase. É quase 10 anos. São 19. É quase 20 anos. Mas isso é duvidoso, porque ele tem 10 anos, 2004, portanto, ele acaba o seu período de vigência em 2004, portanto... Mas o problema não é esse, o problema das vigências são datas, o problema é das necessidades. Uma vez que se criou um conselho novo, houve uma lógica diferente de desenvolvimento. Inevitavelmente, devia imediatamente ser revisto para PDM, segundo a nova lógica. Senão, então não... Isso foi. Desculpe lá, se me dá licença, eu continuo o meu discurso. E então, o que é que acontece? Acontece que houve muita preocupação em criar o Conselho de Odivelas, mas não criar instrumentos para garantir determinada disciplina em tudo, no urbanismo, no ambiente, no tipo de urbanismo que devíamos ter. Por exemplo, quando me referem a Ramada, que eu, de facto, estou ligado para sempre, até morrer por paixão, de facto, aquele urbanismo foi denso. Não sei se sabem que aquela densidade foi precisamente por resultado de terem construído a escola secundária da Ramada em 90 dias por Sá Carneiro, e chegou ali, plantaram e acabou. Depois puseram o Sá Carneiro e fez muito bem, porque não havia escolas, em 90 dias. Puseram também a escola B23, onde lá está, puseram tudo, e depois teve a Câmara de Loures de pagar ao urbanizador como? Deixar construir, e atiraram com o terreno do lado de cá para o lado de lá, para as Granjas Novas, que era do lado de cá, e ficou do lado de lá os terrenos que agora está lá cheio de mato, sem qualquer utilidade, e o cimento teve que ser ali. E mais, onde está hoje a Câmara e o Jardim da Música, foi em troca. O que devia ser lá construído foi construído na Ramada, por isso é que a densidade é aquela. Isto é preciso colocar, que ninguém fala. Foram lá colocados. E então o que acontece? Acontece que, mesmo assim, conseguiu-se fazer uma pressão sobre os urbanizadores, que tiveram que rasgar o projeto que faziam, porque naquele tempo não havia sequer arquitetos paisagistas, e apareciam feito qualquer... Eu sei quem fez aquele projeto. Engenheiros. Vai ter que terminar os seus 4 minutos, já passaram.
Não me diga. É verdade. Eu falo tão pouco. E então o que acontece? Teve que se rasgar e fazer aquilo que ali está. E aquilo que ali está é simplesmente isto, de facto. Criou-se o mínimo de ambiente necessário para hoje ainda as pessoas se sentirem bem. Tem bem, os jardins, e isto está ligado também. Porque é que lá os jardins estão mais bem tratados. Olha, nas escolas, que vocês andaram nas escolas, por exemplo, na Ramada, aqui ninguém queria para lá, porque aquilo era assaltado todos os dias, metiam cunhas por ir para lá os alunos e os professores, e então a Junta fez esse raciocínio. As câmaras não podiam gastar dinheiro dentro das escolas secundárias, então diz assim o Presidente da Câmara, que era o Demetrio: epá, eu dou-te 5 mil contos e acabou, tu recuperas o moinho e acabou. Digo assim, não acabou nada, porque eu preciso depois de espécies e jardineiros. E lá foi dando. E então, fez-se aquilo que ali está. E vou-lhes dizer isto: o Presidente da Câmara, na inauguração, que foi no 25 de Abril, já não me lembro, disse assim: eu estou cá daqui a um ano, quero ver isto fica como está. E eu há 8 anos disse assim: agora vai lá, ao fim desses anos todos, ver que escola lá está. Bom, os miúdos não deixavam, os pais, quando lá iam, gostavam muito de cortar uma rosa, não deixavam, não tocavam em nada, preservavam aquilo que é o espanto. E então aconteceu este fenómeno. Aqueles jovens não me deixavam, não estragavam, nem deixavam ninguém estragar cá fora. Não partiam um banco, eles não deixavam. Então o que é que acontece? Eles assumiram o projeto. E esta questão é uma questão lógica, que já foi dito. Os professores têm pouca apetência para esta lógica. E, portanto, as autarquias, as juntas estão de acordo, o protocolo tem que ser ajustado e fiscalizado e acompanhado. As juntas têm que ser parceiras primeiras da Câmara. E, em conjunto, resolver um grande problema com o ambiente. O ambiente, que já foi aqui dito, a mobilidade, tudo hoje é mais barato para mim. Andar num carro que tenho a gás, de que andar nos transportes públicos, é mais barato. E isto não pode ser. Isto não pode ser. E estou de acordo que esta problemática falhada de dizer que os transportes privados, que são mais bem geridos e serem melhor em vez de públicos, é discutível. Eu não acredito. Não acredito. Estamos a terminar, Vera. E vou acabar porque é muito importante. A população merecia, por exemplo, Odivelas merecia ter transportes como tem aquele, ter mais, porque os bairros estão isolados em ilhas, não se comunicam entre si através de transportes públicos. E o que disse aqui o Sr. Vereador Budião, que está aqui na qualidade do PST, que tenho muito gosto disso, disse uma verdade irrefutável. Qual é o carro que vai, por exemplo, de Lisboa servir a parte alta da Amoreira, ou as partes mais remotas de Famões e de Canesas? Não vai nenhum. Então como é que vai? Bicicleta? Olha, eu não era capaz de lá subir. Só descer. Famões não é muito propício a essas aventuras. Portanto, o ambiente contém... O ambiente contém todos esses problemas. E há aqui uma coisa importante. A população adere imediatamente. Bem, vamos ter que aproveitar o nosso tempo. Carlos Lopes. Eu fui o prudente, fui... O senhor foi perdulário, sim. Ocupou mais 5 minutos além do seu tempo. Não me diga, não acredito. Pois, não, o relógio é imparável. Não posso. Carlos Lopes, falamos aqui de espaços verdes, aqueles espaços do Governo Civil, onde está a Escola da Paiã, que é o espaço verde enorme. O que é que pensa daquilo? Eu posso pensar muita coisa. A questão aqui é que nós temos sempre, e isto acho que deve ser comum a todos, que é o admirável mundo da propriedade. Nós falamos sempre que o município tem que entrar, e é possível muitas vezes, através de uma negociação com os parceiros, e criar parcerias com as pessoas, e conseguir desenvolver projetos e aproveitar. Muitas vezes barramos na questão da propriedade, que é uma questão que é intrínseca no país inteiro, mediante também o modelo político em que nós estamos. Há muitos... aquela questão da PAN, aquilo é uma questão de ordem, em primeiro lugar, é um problema de ordenamento do território. Em primeiro lugar, é um problema de ordenamento do território. Mas a Câmara tem intervido, embora não fosse sua competência, em diversos aspectos, inclusive nos cursos de água, e tem pressionado que haja intervenções do SEMAD, etc. Mas o António já reparou que há uma complexidade tremenda.
no meio disto tudo. Não há um único parceiro, há vários parceiros, muitas vezes têm as portas fechadas, por as razões que muitas vezes nós não entendemos. A questão é que muitas vezes a Câmara, mesmo o vereador do Ambiente, o Carlos Bulhão, que trata destas questões diariamente, deve sentir muita porta fechada para desenvolver os projetos. Vontade não falta, muitas vezes a vontade está, a falta é do outro lado de lá. Primeiro que tudo, a questão até da várzea de Odivelas é uma questão de ordenamento do território, em primeiro lugar. Aquela via, a CREL, que lá está em cima, foi uma via planeada em 60 e tal. Foi acabado de construir há 2 anos. Portanto, vejam só a decalagem que há de planeamento urbano até à sua operacionalização. A CREL ou a CRIL? A CRIL. A CREL também estava programada na mesma altura e só agora é que foram... A CRIL acabou por ser fechada mais tarde. Depois, ao longo desse processo todo, repara, nós estamos num limite da cidade de Lisboa, propício à ocupação ilegal, que são as portas de entrada para a cidade. Eu já falei disto várias vezes. E este tipo de áreas que são... Há aqui outra questão, que é um recurso que nós tínhamos ali, que são terrenos agrícolas, altamente férteis. O problema é que se foi colocando usos em cima daquela área. Pronto. E a área da PN, da Escola Agrícola da PN, foi fechando, até porque também não havia procura de alunos. Parece que agora começa a haver, porque este governo começou a fazer... E bem, da agricultura, voltar à terra. E as pessoas começaram a ir à procura novamente, porque é a única opção que têm neste momento, pelo menos se calhar não é tanto incentivo. Não é o governo. O governo não é tanto incentivo. É assim, posso intervir nessa questão. O Carlos Lopes não se lembra, mas aqui o Ilídio lembra-se bem. Aquela zona é uma zona muito apetecível. E eu participei, na altura, foi logo no início da minha atividade política, o Marl esteve para ser construído ali. Exatamente. Aquela que eram os terrenos que o governo queria para o Marl, e foi devido a uma grande movimentação que o Marl depois foi para o outro lado de Loures. Isto é tudo fruto de uma falta de políticas em Portugal, não é? Nós não temos uma verdadeira política de educação. Mas agora que se começa a falar no ensino dual, é que aquele projeto, porque aquilo é um projeto. Há aquele projeto ali, há outro em Santarém, etc, etc. Mas vejam o que nós somos como país. Houve a emergência dos novos países de língua oficial portuguesa ou espanhola. Portanto, carentes de quadros. E nós, com as nossas escolas agrícolas aqui, devido a uma mudança de políticas, a fechar. Ora, nós podíamos ter cativado, devíamos ter potenciado o sistema educativo nesses países, trazer para cá jovens e desenvolvermos, criarmos quadros desses países. Mas eu tenho ideia que quadros desses países que vieram à escola... Está bem, mas não foi uma verdadeira política pública implementada cá. Não é? Espero que agora, e depois, é assim, também não há uma valorização desse ensino técnico intermédio. Quais eram os alunos que iam para ali? Profissional, se calhar aqueles que não tinham outro recurso. E o ensino profissional, o ensino técnico, não pode ser assim. Aquilo tem que ser uma vocação. E essa vocação tem que ter o mesmo valor que os jovens que vão para a universidade. Que é o que a nossa sociedade não faz. A nossa sociedade continua a discriminar. Sim. Os jovens que vão para a universidade e os jovens que vão para o ensino técnico ou profissional. E aquilo que o país precisa e que deve valorizar mais são os jovens que vão para o ensino técnico profissional. Não só para nós, como agora se diz, para irem para o estrangeiro. Para irem para fora. É fornecermos aos jovens ferramentas para que eles possam depois descobrir mundos. Concretamente, até podiam ir para as tais ex-colónias, incentivar e coordenar políticas. Aquilo que o Carlos Bruno está a dizer é corretíssimo. A questão é que nós temos ali um espaço territorial que tem grande capacidade para ser agrícola, para ser de lazer. Já que Odivelas tem uma falta de espaços verdes, de equipamentos verdes. Aliás, é onde está a ecopista. É onde está a ecopista. O problema é que a ecopista acaba num troço e depois já não dá continuidade. Havia uma segunda parte da ecopista que estava projetada e nunca foi implementada até agora. E porquê? Pois, razões. Não é difícil, não é caro fazer uma ecopista, é só fazer a terra batida e vai para ali fora. Não é por aí. Muitas vezes esbarramos em problemas que são do arco da velha. A primeira questão que temos ali é um problema de ordenamento do território. E depois, por sua vez, pela má utilização do uso do solo que nós temos ali, estou a falar com termos mais técnicos, vamos ter um problema ambiental. Primeiro que tudo, estamos a perder um recurso agrícola. Está ali disponível.
Depois temos, e estou a entrar mais no ambiente, depois temos outra questão que é, estando ali Acril, tem uma intensidade tremenda neste momento de tráfego, as emissões que há ali, as emissões de metais pesados, devido à combustão dos carros. Portanto, tudo aquilo que nós podemos ter ali aproveitado para recurso para o município, e não só, até para os próprios municípios em volta, pode estar a perder ou perder. Mas aí não é falta de políticas, nomeadamente do município? Eu posso fazer política em sua casa? Pode-me influenciar. Posso influenciar. E se as pessoas não Porque é que só agora é que se está a implementar? Eu quando falo em política em sua casa é dizer, António, agora vamos fazer isto assim. Falamos concretamente da marmelada. Carlos Lopes, concretamente da marmelada. Porque é que só agora... Não come marmelada, faz-me os dentes. Não come? Pois, mas de qualquer maneira sabe que é uma das marcas de Odivelas, a marmelada. Claro. Pronto. Em relação àquilo que está a ser feito agora, na escola agrícola, com a plantação de marmeleiros, etc., porquê é que não se fez isso antes? Porquê é que não há uma política, como diz, porquê é que não há um planeamento? Porquê é que não, até agora há, pelo menos a notícia que eu tenho é que só agora é que foram plantados os marmeleiros. Em relação à marmelada branca, esse tema vai à conversa. Se realmente a marmelada branca é uma marca de Odivelas, porquê é que isso... Mas será que ali... Aliás, como há vinho tem capacidade de produção... É porque senão nós, no momento para outro, queremos, até acho bem que tenhamos marmeleiros, tenhamos imensa... Mas Odivelas tem tantos problemas. Exatamente. E estamos a aceitar na plantação de meia dúzia de marmeleiros. Eu não sei quantos são, mas a Câmara pôs isso no top. Repara uma coisa. Quando disse que, atenção, que... António. Na escola agrícola... Um pouco aquilo que o Ilídio falou. Estatisticamente, 80% dos edifícios que existem em Odivelas é anterior à fundação do município. Sim. Logo, a matriz territorial... Pelo menos os projetos estavam aprovados antes... Não, estavam construídos. Edifícios construídos. INE. 20%, se calhar 65% e 80% são anteriores à fundação do município. E depois houve uma maior intensidade de urbanização, de promoção imobiliária, que deu naquilo que nós temos hoje. Porque a promoção imobiliária acabou nos próximos tempos. Nós estamos demograficamente estamos a perder imensa população, portanto a população está a envelhecer e a promoção imobiliária como nós a tivemos não vamos ter. Ainda por cima estamos com fogos vazios, que não se vendem e não estão no mercado. A questão aqui é, nós hoje temos uma matriz que já está definida. Quando nós vamos, por exemplo, aos transportes públicos, muito bem, qual é a empresa que quer pôr um autocarro numa rota quando não tem rentabilidade? Ele diz, e como é que se resolve? Eu ponho, financiam-me. Não há dinheiro. Então não ponho. É simples. Isto é muito simples. Então, mas se ele não põe... Mas agora vamos aqui outra questão. Qual é a posição do município? António, eu estou a dissecar. Porque a questão é que a operadora de transportes tem uma concessão. E a concessão vem de tem um objetivo. É o lucro. É o lucro, é óbvio. É uma empresa. Ou pelo menos não dá prejuízo. É que na mobilidade não dá prejuízo, que é diferente. Não é por acaso que a rodoviária tem os autocarros que tem. É porque ir-me comprar um autocarro com 20 anos é drasticamente mais barato que comprar um autocarro novo. E quando falamos drasticamente, é se calhar 70% menos 80%. Mas se calhar nos países de onde vêm os autocarros, as leis ambientais forçam aqueles que tenham que vender os autocarros quando eles deixam de cumprir determinados critérios. Eu até lhe mostro aqui uma coisa que se calhar esclarece já. Mas isto... António, não vamos ter tempo para... Não. Vem no público, a Alemanha foi o único país da União Europeia sem déficit. E porquê? Estes autocarros vêm da Alemanha, praticamente todos, e são colocados em mercado. Se adotarmos os motores, e aqui estamos a falar de ambiente mais uma vez, se fazemos adaptações ao motor, é possível que eles emitem menos. Por dispositivos que possam emitir menos. A questão aqui é esta. É porque operar em cima de uma auge, ou das auges que nós temos de Odivelas, são cerca de 40% a 50% do nosso território, não tem capacidade de procura para um autocarro lá andar em cima. Não tem. Pois, mas qual é a solução? Mas a solução é muito nós difícil. Aqui gostamos de soluções. A solução rápida é financiar. Agora, e não passa os transportes municipais? António, isso eu acho que isso para já, defendendo, e vou-lhe dizer isto desta forma, acho que tem que se perceber muito bem, e para uma empresa municipal de transportes tem que se perceber muito bem qual é o nível de funcionários que tem que se ter, qual é o nível de material circulante que nós temos de ter, o nível de manutenção que nós temos de ter, num espaço de tempo. E saber qual é o impacto financeiro que aquilo vai ter para uma empresa deste tipo ao longo do tempo, com as manutenções, com o aumento dos vencimentos das pessoas, com toda a conjuntura que nós temos. Não é por acaso, infelizmente, não é por acaso que os transportes públicos, eles normalmente em todo lado não dão prejuízo, não dão lucro.
porque são uma plataforma, e isto é que nós temos que perceber, que são uma estrutura básica para o funcionamento da economia e da vida da população. E até tem um papel social. Papel social. Importantíssimo. A questão aqui... Há pessoas isoladas nas freguesias. Pois há, António. A questão aqui é que nós temos que perceber outra questão. É que porque nós começamos a falar como se tudo estivesse a correr bem. E a primeira base, que é o território, está mal organizado. Um dos problemas que Portugal tem é o desordenamento do território. Ok, vamos ter que passar. E repara uma coisa, até lhe mostro um dia, aqui ou em particular, o preâmbulo de um decreto de 65. Está lá tudo. E olhamos para hoje e vemos. Não se fez nada. Eles já naquela altura diziam, nós não temos capacidade para planear e há aqui especulação imobiliária por todo lado. Em 65 estávamos a alimentar uma guerra, não tínhamos dinheiro para fazer o ordenamento do território. Além de que o ordenamento do território, para mim, é outra das questões que tem de futuro. Porquê? Porque se olharmos para a história do século XX e mesmo do século XIX, há pouquíssima coisa feita. E é destruturado. Nós olhamos para este sistema como ele estivesse a funcionar em condições e não está. E é muito difícil. Temos que passar, Carlos. Mas Lopes, já não tens tempo. Passamos ao representante do CDS-PP. Ao Presidente? Ao representante. Não, é assim. Puxar as não... Isto falar do ambiente é vastíssimo. É. E estávamos a dispersar agora Os transportes. para os transportes. Sim, sim. E haverá coisas mais importantes. Não deixa de ser importante, mas haverá com certeza. É ambiente. É ambiente. Sim, Carlos, mas Não é o repare, carro a circular. É o Deixa lá falar. Vamos voltar aos transportes. mas isso era quase tema para um programa só. A mobilidade dentro do Conselho. Naturalmente que as zonas mais na periferia têm que ser servidas. Compete à Câmara ou às juntas esse serviço. Mas isso é mobilidade, não deixa de ser ambiente. Mas pegando nas palavras do Ilídio há pouco e também pegando nas tuas palavras, o PDM, ainda que esteja estabelecido e pela construção, pelo crescimento do Conselho, ele por certo que tem que sofrer adaptações para ir ao encontro das necessidades que existem. Com o crescimento, o estacionamento, que é um caso, é grave em Odivelas, porque muita gente criou-se o metro, tem dois pontos. São estacionamentos isósores. E que são? Well, sabes qual é o nível de pessoas que utilizam... O estacionamento é parco. Mas a maior parte das pessoas que estacionam em Odivelas nestes parques são de fora, não são de Odivelas. Tudo bem, mas é assim, vê-se e depois colocam os pinocos à beira dos passeios para ainda limitar mais o estacionamento. Não devemos limitar, temos é que criar estacionamento para que as pessoas possam lá deixar o carro. Helder Salvado, as linhas de água. Linhas de água. A Câmara tem sido muito criticada pela pouca limpeza das linhas de água. O vereador queixa-se que não tem verba porque, mesmo com a ajuda do Regimento de Engenharia, é difícil, não entra em certos sítios, em certos cursos de água. Qual é a sua posição, qual é a posição do seu partido relativamente à limpeza das linhas de água? Que é uma questão que, quando vêm as cheias, felizmente não tem havido problemas, mas... Às vezes o problema da limpeza e também da poluição é saber onde é que elas são poluídas. Porque antes de termos necessidade de as limpar, há que saber onde é que elas começam a ser poluídas, quais são as causas disso. Isso se calhar é atacando o problema pela raiz, se calhar vamos evitar custos acrescidos no futuro. Por exemplo, a Ribeira de Canessas chega a Canessas a pouco e já está poluída. Mas há esgotos a céu aberto em Canessas? Mas há que averiguar porquê. Porque é que os chamados não atuam sobre isso. E a Sintege, etc. Por exemplo, a fonte ali na Abreu Lopes, ela esteve lá durante bastantes anos a correr, há coisa de um ano, se calhar, parou, está seca. Porquê? Aquela linha de água, vem a linha de água lá de cima do... A fonte da Abreu Lopes? Está lá em cima? Não, aquela lá em cima, sim, quase ao pé da rotunda. Quase ao pé da rotunda da... Está seca. Como é que se chama do homem da... Arnaldo. Sim, aquela rotunda, aquela fonte antiga. Sim. Portanto, ao fundo da Abreu Lopes. Antiquíssima. Está seca. Sabe o que é que foi? A água devia estar inquinada. Não é nada, bom. Vocês têm paciência, mas é a água de linhas de água da serra. Se foi cortada a entrada para a ramada, cortou as linhas de água. Evidente que não vem... O Ribeirão, a Ribeirada chamava-se Ribeirão. Todos os anos havia, por aí abaixo, cheias de água com pau. Cortaram a entrada, cortaram as linhas de água. Evidente que nunca mais vem da serra a água cá para baixo. Mas quem é que cortou a linha de água? O Estado, a fazer a entrada na ramada, não se foi cortado.
Mas isso foi há 2 anos, a linha está... Sim, mas a fonte está a secar há 2 anos. Não, mas demora um tempo, mas para já quer dizer que todo o urbanismo, vamos lá ver, as linhas de água que existiam, com o avanço do urbanismo, o homem quando entra dá cabo de tudo, também dá cabo de... Temos que respeitar. Acho muito bem. E outra linha de água é a fonte dos Castanheiros. Acho que está imprópria para consumo. Há muitos anos. Portanto, isto são questões que se devem ver o porquê de estar assim. Mas a Ribeira de Odivelas muitas vezes aparece cheia de espuma e de descargas. Descargas para cima da Fartos de saber, é fácil de saber de onde é que elas vêm. É preciso é que a Proteção Civil queira resolver. Porque se a Proteção Civil vê que o rio está assim, só tem que seguir o curso do rio e vai ver facilmente onde é que vêm as descargas. Naturalmente. Portanto, antes de chegar à limpeza, há necessidade de saber quem é que a polui. E atuar sobre isso. Bem, o vereador Carlos Medião, na sua qualidade de ambiente, agora tem muita conversa. Não tem conversa nenhuma. Eu gostava de fazer uma pergunta anterior. Vou fazer de advogado da Câmara. O seu Pelouro sofreu uma diminuição de 30% no orçamento. O que é que isso implicou em termos de trabalhos que faziam? Por exemplo, a limpeza dos cursos dos cursos de água. O que é que implicou esses 30%? Implicou menos obra? Implicou menos recursos em termos de pessoas? O que é que implicou esse? Porque estamos a falar de ambiente e o ambiente teve um corte de 30%. Sim, e é essa a pergunta. O que é que isso implicou? Quero que eu lhe responda. Sim, eu vou responder. Olha, vou começar aqui pela limpeza das linhas de água. E vou-lhe dizer, vou corrigir aquele adjetivo ou advérbio do felizmente. Isto não é por obra e graça do Espírito Santo, nem do Papa Francisco. Tivemos um dos anos mais chuvosos dos últimos 40 anos e não aconteceu nada. Ninguém vê. E não aconteceu nada porque a Câmara Municipal, no mandato anterior, gastou 500 mil euros, vou repetir, 500 mil euros a limpar as linhas de água do Concelho de Odivelas. Mas a Presidente Susana Amador disse que isso não era para repetir. No mandato a seguir, que não se ia gastar nem essa verba, nem nada parecido, a limpar os cursos de água. O moderador aqui, não sei, quer também participar. Não, eu sou provocador também. Eu não sou moderador, sou provocador. António, é assim, isto obedece a uma planificação e por isso eu vou responder ao corte dos 30%, até podia ser de 50% ou de 70%. Fez uma planificação no mandato anterior e gastou-se 500 mil euros a desobstruir, a limpar e a desobstruir as linhas de água do Concelho de Odivelas. E isto tem um tempo. Daqui a um certo tempo, quando se chegar à conclusão de que as linhas podem pôr em perigo as populações, não é? Então volta-se a fazer um investimento. Você já viu com 500 mil euros quantos problemas sociais é que nós resolvíamos no Concelho? Numa altura em que há falta de casa, há pessoas a passar fome e nós andamos a gastar dinheiro a limpar caniços para satisfazer o ego de algumas pessoas, porque isto é assim, quando se faz política é conhecimento e política. Tem que ser conhecimento daquilo que se está a falar. E as linhas de água só põem em perigo as populações quando o leito está obstruído. E foi isso que se fez. Se obstruiu-se o leito, procedeu-se ao desassoreamento de alguns troços que estavam bastante assoreados, para que as águas possam, quando chove, fluir normalmente. Não vamos entrar nessas opções as canas que estão de lado... Esse é outro caso. As pessoas estão convencidas que as canas obstruem, não, porque as canas estão nas margens dos rios e as canas servem para sustentar as terras e até tem outra função. Tem a sua missão, até tem outra função. Muitas pessoas que fazem agricultura urbana até vão lá cortar canas, como eu já vi em muitos sítios, para fazer crescer o feijão e para tomate. Sobre as linhas de água, o caso mais problemático de linhas de água é na freguesia de Canessas. Porquê? Porque aquelas casas foram construídas sobre as linhas de água e a limpeza daquelas linhas é muito difícil, tem que ser uma limpeza manual. Na maior parte das linhas não entram máquinas. Veja,
O próprio rio, a Ribeira de Odivelas, quando chega à zona das colinas do Cruzeiro, para lá, deste lado, as máquinas já não conseguem entrar. Não há pontes de entrada, não passam por baixo das pontes que foram construídas. Nada disso foi acautelado quando se fizeram aquelas infraestruturas. E, portanto, a limpeza tem que ser sempre uma limpeza manual. E a limpeza manual é sempre muito mais cara. Mas a Câmara tem limpo as linhas quanto basta. Ainda este ano se procedeu a, por exemplo, na zona do Barruncho, sítios pontuais, a Câmara atua. Estas grandes linhas, as canas cresceram, voltaram a crescer, porque não é há uma maneira de se erradicar as canas, só que isso vai matar a fauna que existe nas ribeiras, e isso nós não fazemos. Portanto, sobre as canas estamos conversados. E sobre a redução dos 30%, tem a ver precisamente com isto. Feita a grande intervenção, não havia necessidade da Câmara estar a ter em orçamento uma verba tão avultada para continuarmos, e até porque se tomou uma opção política, a Câmara Municipal tomou uma opção política, face ao momento em que vivemos, para onde é que devem ser canalizados os poucos recursos que a Câmara Municipal tem. Isso aí tínhamos pano para mangas sobre os recursos e as prioridades e os valores que se gastam em orçamento, que se calhar são muito maiores do que os 500 mil euros. Também contribuir para esta questão da redução, possivelmente, que é a bacia de retenção que está feita em Canessas. Também vem ajudar esta rede toda. Com aquela bacia de retenção que está lá em cima, eu não sei qual é o nome a linha de Canessas vem para ali. Sim, eu sei que está a falar. Também seria injusto, não, a Câmara gastou este dinheiro, mas em algumas juntas de freguesia, e eu não quero voltar, senão qualquer dia estão algumas juntas de freguesia, não sendo competência delas, nem recebendo da Câmara dinheiro para exercer esta competência, em sítios críticos, algumas juntas de freguesia procedem a limpezas das ribeiras. O facto das ribeiras, algumas terem aquela rede de metal, dificulta esse trabalho. Dificulta imenso. Dificulta imenso porque esse foi um dos grandes problemas que tivemos quando se fez a colaboração com o Regimento de Engenharia. Foi que as máquinas de lagartas, para andarem sobre aqueles gabiões, quer dizer, aquilo é o pior. Aquilo são modas que... O ambiente também é muito de modas. Aquilo foi uma moda que apareceu há uns anos, de começar... Porque aí é que é o problema das obstruções. É que fica todo o lixo que vem, fica preso nessa malha. E depois há uma falta de sensibilização muito grande por parte de muitos habitantes do concelho de Odivelas, deitam frigoríficos móveis antigos, pneus... para a ribeira. Sobre a questão de Canessas e o ambiente, aquela questão de esgotos a céu aberto em Canessas, o que é que há de novo? Eu sobre isso já emiti opinião, até foi aqui. Eu acho que os serviços municipalizados funcionam muito bem e, portanto, sobre isso eu não vou dizer mais nada. Os serviços municipalizados... Não pode ser pessoas que se queixavam anteriormente dos serviços municipalizados. Que hoje digam que os serviços... A Câmara, quando tomou a decisão de se separar dos serviços municipalizados, não o tomou de cabeça fria. Foram anos e anos de lutas, de guerras, de reivindicações, e um deles sob a freguesia de Canessas. E é assim, chegamos a uma altura em que dizemos, não dá. Já não dá mais? Os candidatos à Câmara de Loures prometem inverter essa e ter outra visão sobre... Pelo menos os candidatos que temos tido aqui, que são os 3 candidatos dos 3 maiores partidos, dizem que é possível. António, mas não Odivelas, a população de Odivelas não te importas dar Vamos passar agora aqui ao vereador. Lá estou eu, o vereador, mas é vereador e é que e Lídio Ferreira. Vamos então aos seus 4 minutos. São 4 minutos. É cada um são. Pronto, já 4 minutos do Ilídio. Os 4 minutos do Ilídio não são iguais. Se bem que os 4 minutos de vocês não foram nós partilhamos. Mas, sobre isto, eu quero dizer, nós valorizamos as obras que são feitas em Lisboa. No entanto, nunca esquecer... Nós, CDU.
não é? Partido Comunista Português, eu sou Partido Comunista Português, pá. Portanto, o Partido Comunista Português está aqui e CDU, porque faz parte da CDU. Bem, estava a ver que já havia uma ruptura. Neste momento, como não estou em nenhum centro de poder, tem que ser porque sou Partido Comunista. Não, mas o senhor é mandatário da candidatura da... Sou sincero, estamos de acordo. Mas ficar claro isto, nós valorizamos aquilo que é favorável a evitar cheias em Odivelas, que já chegou. Agora, a questão que se coloca é que não esquecer que é uma função do Estado. Exatamente, do INAG. Do Estado. E nós fomos contra, por exemplo, que foi uma obra que... Onde morreu aquele jovem ali em Odivelas, não é? Não, quando se fez o jardim lá abaixo da memória, gastou-se ali um balúrdio e quem devia ter feito aquilo era o INAG. Não sei se mantém essa nomenclatura. Ora, isto é criminoso, porque o Estado passa a vida a dizer que os municípios, que são uns gasta-dinheiro à Lagardère, e afinal, quem não cumpre o seu dever é o Estado. O Estado é que tem obrigação da limpeza hidrográfica que existe em Odivelas. Ficar claro. O que a Câmara faz, e fez bem, foi investir em algumas limpezas. Se bem que eu quero dizer, já agora aqui, que fui contra aquela obra feita por o INAG, que não foi mais ninguém, não foi Câmara nenhuma, foi o INAG que espatou com cimento e com rede. Na Póvoa. Com a Póvoa, foi na Ramada. Na Ramada, que nunca mais pude lá meter carro nenhum. E limpava aquela via toda, sempre era feita por a Junta, e nós depois tivemos fazer tudo à mão. E até fazemos isto. Fizemos isto, não temos dúvidas nenhumas. Queimávamos logo as canas lá no fundo, deitávamos combustível, ardia tudo, porque a malta não podia tirar de lá as canas. Ou limpávamos as canas desta maneira, ou então havia cheias, porque usava aquelas canas. Isso de queimar as canas com combustível também não é muito ambiental. Mas também não há muito mal nisso, porque os carros são mais e não há problema nenhum. A gente tem que escolher. E eu não tenho dúvidas nenhumas de assumir isso. Quer dizer, não há dúvida que ali as canas na Ramada de Baixo, aquilo foi assim que aquela casa que lá está foi abaixo. Porque foi as canas que fizeram, as canas arrancaram e depois tinha a ponte e fez barreira e aquilo foi uma inundação desgraçada que foi gente. Olha, o bairro em Famões, a gente foi toda alojada lá. A história está-me cá no... Sim, mas isso está tudo legalizado e foi tudo autorizado, essa construção. Não, foi paga pelo Estado. O Estado fez... Não, eu digo a construção das habitações que lá estavam. Não. Elas estavam legais. Não, aquilo tem mais de 200 anos, aquelas casas. Aí é que é o grande problema. É que a malta esquece que o núcleo da Ramada é um núcleo antigo. A Ramada, sabe porque é que é Ramada? Que se chama Ramada? Não. Porque era onde a malta de Odivelas ia pôr as ramadas para caçar peixes. Aproveitando o rio. Certo? Armadilhas de ramagem para caçar peixes. Portanto, a Ramada é muito mais antiga de todo, é do tempo dos bispos, que de cá bispo, lá a casa do bispo. Onde é hoje o Paços dos Conselhos. Portanto, a Ramada tem aquela val, era simplesmente do Conselho de Loures. Por isso é que há uma máscara de soldadura no cimo da Ramada, era onde havia a maior metalurgia ligeira, não sei se sabem disso, ali para aquele vale fora, que a Ramada era um lugarejo, mas era lá que havia emprego. É pena que na Ramada não tenham nunca olhado para o Castro da Amoreira e não tenham defendido o Castro da Amoreira. Mas então fica a saber que olhou, foi a única junta, não foi a Câmara de Louros nem sequer ninguém, quem pagou o pessoal para andar lá com os arqueólogos, detectaram todo e o Castro foi delimitado, depois foi preciso uma guerra, consegui que o Arrado estivesse aqui 2 dias a bater em direto, para denunciar que nunca mais classificavam aquilo como monumento municipal, simplesmente a Câmara, desde que foi a Câmara de Odivelas, nunca mais ligou nenhum àquilo, nunca mais delimitou, nem guardou. O Castro da Amoreira, você nenhum aqui sabe onde é. Ninguém. Olha que sim. Eu não sei se sabe. Olha que sim. Olha, eu tenho a planta e eu garanto que você não vai lá direitinho. Nós somos do tempo em que o Dr. Vítor Adrião, o professor Vítor Adrião, fez o levantamento. Quem eu dou esse Andou lá nessa altura. Não andou comigo. Não sei. Lá. Não sei Bem, se ele andou mas isso interessa. O que interessa é que eu estou disponível para irmos lá os dois. Nem eu próprio hoje já sei se sou capaz. Não sei se nós já fizemos um programa no jardim que está junto ao Castro da Amoreira. No jardim lá da Amoreira. Mas não é aí. Não é aí. Não é isso que eu estou a dizer. Bom. Já fizemos lá um programa com o atual Presidente da Junta, com a doutora Máxima Vaz, com o professor Vítor Adrião,
e com o Oliveira Dias, portanto, esses 4, estivemos lá sentados nesse jardim que há junto ao Castro, porque o Castro agora, atualmente está vedado, não é? Cuidado com o cão e tal. Quem é que diz que não é aí? Não. O problema é que o Castro não é aí. Pois não, o Castro é mais para cima. Não é, não. Pronto. É bem, um dia eu tenho a esperar. A junta de Ramada tem a esperar. Dá-me licença, não. Vou dizer uma coisa, cuidado que a Máxima, a doutora Máxima, conheço desde ela, professora de escola primária, e, é claro, não domina toda a história do Conselho. E eu felizmente que acompanhei todo este processo, e foi a teimosia do Presidente da Junta, a teimosia que foi... Pronto, mas não vou lhe meter mais. Não, mas espera, já agora você tem que ver. E mais, e era proibido fazer construção civil numa área, num perímetro muito grande, e as câmaras não respeitaram e autorizaram determinadas situações que não é admissível. E acho que houve um Presidente da Junta que pegou numa máquina e mandou aquilo abaixo. Mandei-o a casa abaixo. E não tive dúvidas nenhumas de deitar abaixo, agora vai para o tribunal. E acabou. Porque me foram dentro do limite fazer-me uma construção armada porque era dono do terreno. Como tivesse... O problema está aqui. É que, de facto, os poderes, por vezes, nós não podemos nos sujeitar a tudo e mais a uma coisa. Quer dizer, também queriam pôr uma torre, cá está o ambiente, uma torre para ótimos de telefones da escola B23. E o senhor Dr. Barges veio ter comigo onde é que eu tinha lei para me proteger e proibir a torre. E eu disse, agora diz-me lá qual é a lei que me proíbe de não deixar aqui construir a torre. E não construiu. Bem, vamos passar ao Carlos Lopes. Isto é ambiente. Isto é ambiente. Adições. Carlos Lopes, daquilo que já se falou, o que é que lhe apraz dizer sobre esta questão dos cursos do rio, dos cursos de água, a questão de esgotos a céu aberto em Canetas, a poluição do rio? Eu acho que a poluição do rio também não é assim tão significativa quanto isso. Dos esgotos. Agora não, mas já foi, eu lembro-me. Ali na Ponta Bica tiveram que fazer se for lá ver, foi um barulho, fizemos um tubo ao longo da Ribeira e ligámos aquelas casas todas, estavam todas diretas para a Ribeira. E então ligaram a esse coletor e veio apanhar em baixo. Agora, porque lá acima devia fazer o mesmo. Devia ser o mesmo, mas é claro que é preciso. Temos que dar a palavra ao Carlos Lopes. Não, mas aquele abusou, brava. Portanto, a questão que se coloca. Desculpe lá. Não, mas é que temos que dar a palavra ao Carlos Lopes. Relativamente ao saneamento básico, o Carlos Bigão já falou, quer dizer, Odivelas sofreu as consequências. Odivelas deve ter um karma, colocando as coisas nestes termos. Quando nós fomos município, os SEMAs acabaram quase por não servir Odivelas e hoje temos os efeitos disso. Eu não concordo com isso. Nos últimos anos... Eu sou capaz de fazer história sobre isto tudo. Porque enquanto esteve lá a CDU não era assim. Sim, bem, pois, é verdade. Então diga isso. Porque nos últimos anos tem-se reduzido bastante o serviço. O programa, Carlos Lopes, o programa do PS estabelecia aqui algumas metas no que diz respeito ao ambiente. Criar um plano municipal de energia e eficiência energética, construir um laboratório de ciência viva, constituir a Agência Municipal de Energia, desenvolver junto dos cidadãos e agentes do município informação e incentivos à implementação de sistemas de energia renováveis. Eu aqui lembro-me do Jardim Botânico, penso que será a única situação em que se realmente está a utilizar, por exemplo, energia solar. Implementar sistemas fotovoltaicos locais nas áreas de baixa densidade, auge, bairros de residência unifamiliar, etc. Há aqui uma série de promessas eleitorais do Partido Socialista que não estão cumpridas. O que é que se lhe oferece dizer sobre isto? Desde que houve as eleições em 2009 até hoje, muita coisa mudou neste país. Essencialmente, aquilo que vocês têm verificado nos últimos 2 anos. Fazer energia, ou trabalhar sobre energia, é uma coisa que não é apenas para um mandato. Essencialmente, e foi uma coisa que eu que estive de alguma forma relacionado diretamente com esta matéria, é começar do zero, ou mesmo menos que zero. Porque toda a informação que nós precisamos para se trabalhar com energia, há aqui questões também que têm a ver logo diretamente com os privados, mas há uma matéria que é dados relativamente aos consumos de energia.
e falando com pessoas da Associação Nacional de Municípios, a Associação, algumas agências de energia, pessoas que eu conheço de agências de energia, tem sido um problema também de trabalhar nestas matérias. Muito grande, porque há uma falta de informação muito grande e há uma falta de dinheiro disponível. Só para ter uma noção, fazer uma agência de energia custa no mínimo 200 mil euros. No momento em que nós estamos a viver, Não, mas este mandato começou em 2009. Em 2009, 2010, 2011, gastaram-se muitas centenas de milhares de euros. Em 2009, em 2010, 2011, gastaram-se muitas centenas de milhares de euros. Em quê? Em várias coisas. Não, isso não é nada. Em várias coisas não é nada. Em quê? Posso lhe dizer, isto é uma... Pronto. Isto é uma constante, mas em termos de serviços jurídicos, gastaram-se o ano passado para cima de 700 mil euros. Em termos de serviços externos jurídicos. Bem, eu hoje já ouvi tanto valor sobre isto. Tanto valor sobre isto. Nós tivemos um programa... Querem saber... Nós tivemos um programa sobre os ajustes diretos. Mas isso não é ambiente. Não, mas é a questão da opção política, porque ele está a dizer, o Carlos Lopes está a dizer, pronto, no fundo, que não há dinheiro para implementar as promessas que o PS prometeu. Não estou a dizer isso. Então, calma lá. Então vamos lá, o que é que o Carlos Lopes quer dizer? Deve ser outro programa. Pois, exatamente. Temos aqui muitos. Não, mas eu estou a falar só sobre energia. Há uma série. Eu lembro-me do vereador Carlos Bodeão, não sei se ele se lembra, quando foi a inauguração do Jardim Botânico e falando sobre aqueles candeeiros que lá estão, que trabalham em energia solar, à paz das tantas, não sei, pelo menos isto foi dito publicamente, se é assumido ou não, foi falado que, porventura, se calhar Odivelas, o município, ainda ia vender energia. António, isto, mas é natural que as pessoas digam isso. É natural, porque se calhar na época em que o Carlos Bodeão disse isso, vendia-se energia à rede, hoje está completamente parado isso. Mas os edifícios, António, mas o que é que nós vemos nos edifícios do município? Há painéis solares, há realmente uma política de energias alternativas? António, para se fazer, isto deixe-me responder da seguinte maneira. Quando se parte para esta matéria, que é uma matéria nova, que todos os municípios têm tido dificuldades, e vou-lhe explicar porquê. A Comunidade Europeia está a seguir a este plano PM3E, que tinha princípios orientadores, veio, a Associação Nacional de Municípios veio a todos os municípios dizer, agora adiram ao Pacto de Autarcas. E adiram ao Pacto de Autarcas, que é algo que mais tarde ou mais cedo vai ser obrigatório. E o que se constatou, isto é a informação, se quiser telefonar para a Associação Nacional de Municípios para confirmar, telefone, gerou em Portugal um problema, é que nós não estávamos preparados para responder a este tipo de solicitações. Eu mostro-lhe a matriz e o que nós encontramos é uma enormidade de falta de dados. Porquê? Isto é transversal à administração pública. Sim, há muita falta de dados em Portugal. Por exemplo, há uma agência internacional, há uma agência municipal, Lídio. Há uma agência municipal que é da Almada, e aqui é interessante ver isto. A Agência Municipal de Energia da Almada é uma agência que está a funcionar há uns 10 ou uns 15 anos, sensivelmente. Estável, com pessoas dedicadas à energia. Neste momento, eles estão a gerir projetos de 7 e 8 milhões de euros. Porque já atingiram um nível tal de maturidade, que já saltaram para fora do âmbito municipal e até nacional. Mas era um dos pontos do programa do PS, era exatamente apostar nas energias renováveis em associação com os municípios vizinhos da Amadora, Lisboa, Loures e Sintra. Sim. Isso vai à falência acabando o mandato? Porquê é que isso não é uma política que pode dar continuidade? Não, mas isto é o programa do PS. Está bem. Ao mandato de 2009-2013. Não estou a inventar nada, Carlos. Claro que não está a inventar nada, mas tanta coisa que mudou. Onde é que agora eu vou arranjar 200 mil euros quando tenho pessoas a passar fome ao lado? Quando tenho crianças na escola não conseguem comer porque em casa não têm dinheiro para comer. Eu vou abrir uma agência de energia de 200 mil euros quando tenho pessoas ao lado a passar fome? Acha que isso é coerente? Depende como vê isso. Ou se calhar se abrir António, é preferível eu montar uma estratégia que para chegar a um ponto e realmente ter capacidade... E essa agência vai criar emprego ou não? As agências não geram emprego, vão utilizar os recursos internos da própria Câmara e vão buscar consultores, porque o meio da energia... Dá a ver como é que está a dizer, não, António? Não, é porque já está a julgar. Não, já está a julgar antes de ter a culpa formada. Isto o problema é este, António. Porque eu não... Repara uma coisa, acha que a Câmara tem algum engenheiro de mecatrónica? Tem que ter. Não tem. Mas pela sua perspectiva, é obrigatório ter um engenheiro de mecatrónica. Quanto é que eu pago a ele?
O mercado... dispensa 20 juristas e tem dinheiro para ter 2 ou 3 mecatrônicos. António, isso que está a dizer não tem qualquer fundamento. O António está traumatizado. Eu acho que sim. Não, os juristas, vamos lá ver, os juristas são avançados. O António diz-me os juristas não são assalariados. mais uma vez, vamos falar de uma coisa Temos que começar a contabilizar o tempo do moderador. O António prefere contratar um engenheiro de mecatrónica que se calhar se a Câmara pagar ao engenheiro de mecatrónica não lhe compensa porque o mercado privado paga-lhe substancialmente mais. Há pouquíssimos. Sim. E se calhar tem um mercado de trabalho fora do país. E acha que é necessário a Câmara ter um engenheiro de mecatrónica de energia São para trabalhar opções aqui só para... Sabe como dizia o Marco Pira, que é aqui um habitual, isso são opções políticas. Claro que são. Mas elas têm que ser ponderadas. Elas têm que ser ponderadas. Claro que têm. A questão aqui é que têm que ser ponderadas. Repare uma coisa, quando eu estou a dizer isto, António, não estou a dizer que amanhã vou contratar um. As coisas têm que ser ponderadas, têm que ser refletidas. Mas são opções. Carlos Lopes, Óbvio. quando eu te falo nos 40 juristas, dispensar 20, porque eles não são assalariados. Os juristas, os advogados não são assalariados. Trabalham à avessa. Não há nenhum advogado. Quando eu falo nisso, é uma questão de opção política. É uma questão de opção política. António, isso é uma falsa questão. Eu pedindo aqui, desculpa, aqui ao Hélder, eu vou só dar aqui, e bem, depois descontem o meu tempo. Sim. É assim, há aqui algumas questões que têm que ser esclarecidas. Primeiro, eu não estou aqui na qualidade de advogado da Câmara, mas quando malham na Câmara, eu, como membro do Executivo, em funções, tenho que a defender. É a minha obrigação do ponto de vista ético. Esclareça. Sobre a questão da Agência de Energia, ou pelo menos está agendado, eu ainda vou ler isto hoje à noite, vai amanhã a reunião de Câmara, um dos pontos que está agendado pelo vereador Paulo César é a adesão à Agência de Energia do Oeste. Portanto, eu penso que isso responde a essa questão. E porquê que está no vereador Paulo César? Porque isto ou seja, a Câmara considerou isto uma questão estratégica e ele é que tem os projetos especiais e, portanto, ele que desenvolveu o problema. Sobre a questão das energias solares, eu devo dizer que já acreditei muito e agora acredito muito pouco. Ou seja, a Câmara instalou no Parque das Rolas, no Jardim Botânico, no Jardim das Escadinhas, no Parque dos Poetas na Pontinha e no Jardim da Música, candeeiros de energia solar. E devo-lhe dizer que funcionam mal porque as empresas em Portugal são empresas que começaram a descobrir isto há pouco tempo, não estão suficientemente desenvolvidas, muitas delas faliram e o vandalismo foi mais que muito. Devo-lhe dizer que no Parque dos Poetas na Pontinha nós já retiramos os candeeiros todos porque as baterias foram todas roubadas. E eu vou repetir, todas. A Câmara fez ali um investimento enormíssimo em candeeiros, porque aqueles candeeiros são caros, não é? E já os tivemos que tirar todos, porque as baterias estão altas, precisamente para receberem a luz do sol, e foram todas roubadas. António, ou seja, e a Câmara não tem dinheiro para... E depois, por exemplo, no Jardim Botânico tivemos muitos problemas, ainda temos, porque os candeeiros foram comprados com uma determinada garantia, depois a empresa que nos vendeu os candeeiros faliu, depois transferiu a garantia para uma outra empresa e depois a outra empresa tinha que mandar vir peças do estrangeiro e, portanto, aquilo foi um desespero total para manter... Fazia sentido ter alguém, engenheiro, tratar desses assuntos de energias? Não, estou a fazer a pergunta. Nós compramos o material a determinadas empresas e o material está dentro da garantia. E, portanto, as empresas garantem a assistência aos candeeiros no período da garantia e depois fora do período da garantia. Então, mas se não há um engenheiro responsável, não é, da parte da Câmara para fiscalizar em termos de equipamento que é instalado, corremos o risco de estar a comprar gato. Mas há o DOM que faz isso. Tem iluminação pública. Por exemplo, o Jardim da Música, eu ouvi essa questão, falaram-me nas baterias, na qualidade das baterias, aquilo não era, digamos, se calhar as baterias adequadas. Não quero entrar muito por aí, mas não fazia sentido, quando se compra material, que até é material tecnologicamente mais avançado, ter alguém que possa fiscalizar e saber se estamos a comprar um material correto.
Pois, mas o problema é que ter um engenheiro especialista neste tipo de... Não, se houver uma opção da Câmara, se a Câmara não quer apostar nessa área, não vale a pena ter um engenheiro, não é? Ter um engenheiro especialista nisto não vem para a Câmara de Odivelas, nem da Amadora, nem da China. Vai para uma empresa privada que lhe paga muito bem. Claro. A resposta é aí. Então, a resposta está aí. A Câmara não pode ter um engenheiro ou um especialista para cada tipo de material que compra. Acha que... Olha, nós temos um problema, por exemplo, nas oficinas municipais com os mecânicos. Acha que algum mecânico quer vir para uma Câmara ganhar 400 euros? 478, que é o vencimento do mecânico. Isso é o mesmo problema da Junta. Isso faz ele uma semana. Vai ganhar o... Mas não é questão de ser um problema das juntas, é o problema quando se paga. Mas os cidadãos querem saber como é que se resolve isso. Com boas empresas, quando se compra um material a uma determinada empresa, tem que se ter a garantia, ou tem a empresa dá-nos garantia. Aliás, isto é uma das coisas, uma das rúbricas dos cadernos de encargos. Mas tempo de garantia e tal. Agora, passado 2 anos a empresa faliu. Está bem, mas e quem é que consegue prever isso? Claro. Quem é que sabia há 3 anos que ia falir e se calhar empresas saudáveis que não têm acesso a crédito e vão dizer que a Câmara não apostou nas novas tecnologias, nas energias renováveis, tal, não é correto. Apostou e continua a apostar. Só que é um mercado, ou é uma área, ainda muito pouco desenvolvida em Portugal. Eu não queria deixar passar aqui a conversa sem um assunto muito importante, que é a questão dos resíduos sólidos. António, se me permite ainda, pegando não é permite, é a sua vez, por favor. A Câmara investiu nas energias renováveis, nos semáforos e outros mais. Mas podia investir mais, podia incentivar. Nós temos tanta construção, há meia dúzia de anos para cá em Odivelas, onde é que tem painéis solares em todos os edifícios? Existem? Helder, vou-lhe fazer uma pergunta. Quanto é que custa um painel solar? Ou de, entre aspas, deixar, senão não vamos conseguir. Criar mecanismos para que toda a construção que fosse edificada tivesse painéis solares? Seria bom para todos. Pois, é uma opção. Isso é uma opção do urbanista. Colina dos cruzeiros. Ninguém pode obrigar isso. Claro que não. E o investimento tem que se fazer é desproporcionado relativamente ao retorno. Não havia forma legal de... neste momento há legislação para isso. A questão não é essa. Percebe? A ideia é... Mas também há pouca vontade em termos de fiscalização. Há pouca vontade. Que os recursos que são há pouca vontade. Ou melhor, que aqueles recursos sejam aproveitados. Para todos. Estamos a falar do não assunto. Reparem uma coisa. Eu imagino... Não é a sua vez, Carlos Lopes. Não, mas há bocado... É uma dinâmica. Não, é que o problema disso é que se atira para cima da mesa porque parece que é tudo possível. Não, mas vai ter a sua vez, é tudo possível. Eu tenho que fazer um estudo de impacto económico quando vou fazer um investimento neste tipo de infraestrutura ou tecnologia. E se eu tenho umas águas, não é por painéis solares... Então não se faz um programa deste. Não. Porquê é que se põe isto no programa do Partido Socialista? Se não é para cumprir. António, mais uma vez é uma não pergunta. Não é não cumprir, ele está a andar. Eu já ouvi essa do não assunto, sobre o ministro. Depois foi demitido. É porque o pavilhão, o multiusos tem painéis solares. E por que não mais? E por que não os outros edifícios? Com painéis solares só para ter painéis solares? Não é isso. Porque não todos os outros edifícios? Mas vejam lá uma coisa. Um painel solar só produz energia se tiver sol numa certa angulação. Se eu tiver um edifício virado a norte, ele terá dificuldades. Espera lá. Se eu vou fazer imagine umas águas no edifício... Carlos Lopes, é assim, a pergunta é pertinente. Eu só falo sobre aquilo que sei. Mas e sobre isso não sei. Agora, nós enquanto país, com tanto sol... Nós temos que aproveitá-lo. Devia ser de lei. Agora, tal como diz o Ilídio, eu, como não sei, não posso responder. Mas se não está na lei, devia estar. E só estando na lei é que as câmaras municipais têm o mecanismo legal para quando... E a tecnologia era muito cara. Está bem, mas é assim. Então não se põe isso no programa, Carlos Lopes. Então não se põe isso no programa. Se se põe no programa uma série de intenções e não se vai com nada para a frente... Os edifícios, hoje em dia, é quase todo plano. O quê? Os edifícios... Os telhados são quase à direita. Sim, mas... A questão do ângulo... Mas eu só consigo comprar os painéis e vou gastar uma fortuna. Não tem a ver com isso, Helder. Eu posso dizer que tenho que ter eu tenho, onde eu vivo, foi o primeiro condomínio em Portugal que teve painéis solares. 70 painéis solares. Foram 500 mil euros ou mais. O período de retorno daquilo é enormíssimo. E nós temos águas planas. Um edifício, e temos a vantagem de ser um condomínio grande.
A questão é que os condomínios normalmente são prédios que têm 10 por 10 e não há capacidade económica para, num edifício com 5 ou 6 ou 7 pisos, estar a investir em 3 ou 4 painéis que não lhe vai ter retorno nenhum. O investimento é enormíssimo. Portanto, o retorno, o potencial de investimento é fraco. Portanto, não vale a pena investir em painéis? Não, António, as coisas não são assim. Isto é quase o branco e o preto. Se não é branco, é preto. Não é assim. Isto é uma política de médio e longo prazo. Não tem que ser cumprida em 4 anos. É de médio e longo prazo. E a adversidade que nós vivemos hoje, ninguém suspeitava que em 3 anos isto ficasse assim, como estamos. Desculpa, António. Ninguém imaginava que nós tivéssemos o corte que tivemos no IMI que tivemos no ano passado. Quem é que suspeitava disso? Que saiu uma portaria do Vítor Gaspar a dizer, meus caros amigos, 5% da receita do IMI vai ser caçada para o coisa. Quem é que suspeitava isso em 2009? Digam lá aqui que vocês estão. Quem é que imaginava em 2009? Eu não quero falar no Medina Carreira, mas o que o homem diz, há aí realmente pessoas com responsabilidade mas as políticas estão que não veem ou não querem ver, não é? Estávamos. Ele já falou, já falei agora o Ilídio. Já. Agora o Ilídio Ferreira. Mas são 4 minutos. Não, mas eu estou sempre calado. Eu tenho que ir registro para a conversa. Eu quero dizer uma coisa, que é o seguinte. De facto, quando pomos num programa determinadas metas, devemos, pelo menos, ser sérios, se é execuível ou não é. Por exemplo, nós pusemos que se fôssemos eleitos um parque para gás era feito e a Câmara era a gás que tinha os seus carros e bastavam 9 para eles poderem fazer parques de gás. Isto é execuível, por exemplo, a nível de energia. E me digam agora que não era uma coisa importante. Bom, mas, portanto, nós temos que ter cuidado com aquilo que prometemos. Sobre, por exemplo, as escolas todas. Eu sei muito bem, e temos que pensar nisso, porque é que não pomos as escolas todas com fotovoltaica? Porquê? Porque tem a eletricidade mais barata, DDP. Ora bem, então digamos isto, é preciso saber que temos a eletricidade mais barata do que tem o consumidor vulgar. Só para uma porcentagem muito pequenina. Portanto, isto leva-nos a concluir que é redundante a proposta do fotovoltaico, porque é mais barata a eletricidade, enquanto tivemos o protocolo que temos. Bom, é preciso pôr a questão assim. Agora, sobre as novas, a pergunta não era para mim a mesma coisa, não, porque perguntaram porque a PS não cumpriu. Agora, acho que devemos fazer programas o mais ajustáveis possível à possibilidade. De facto, não se previa, assim como também não se previa, por exemplo, que as público-privadas que foram feitas pela Câmara, percebeu, que tivesse no seu contrato 2% de aumento dos impostos todos os anos e o dinheiro está a baixar. E agora como é que vão resolver o problema? Vai ser o mesmo que o metro de Porto. Quando tiver 25 anos, são 50% a mais em juros. Porquê? Isso não respondem. Isso também não era previsível. Não deviam nunca ter feito o contrato aqueles. Bom, também é preciso pôr a questão assim. E isso é responsabilidade do PS e do PSD. Pronto, acabou. Agora, isto é importante que nós discutamos isto. Sobre não sei o que é que me perguntou mais, mas creio que não me pergunta mais nada, porque senão já estava a responder. Só passou a palavra. Mas eu gostava do comentário seu, porque aqui se fala muito em falta de verbas. O que é que o Ilídio Ferreira pensa? Eu vou dizer só este amigo. O meu prédio em Odivelas multiplicou por 3 vezes o valor sobre o qual caiu o imposto. E é o único concelho no país, que eu por acaso tenho a possibilidade de ter em 3 concelhos, Lisboa e Amarante, e onde pago mais imposto é precisamente em Odivelas. Onde pago mais imposto. E quando diz que não era previsível, quem não é previsível é o contribuinte, nunca contou pagar tanto de mim. Os 5% que o Estado leva, a Câmara recebe muito mais. Não, eu estava a dizer outra coisa ali. Foi o Vítor Gaspar que lançou uma portaria. Eu sei, mas não é nem em mim que a Câmara perde, é noutras áreas que leva a Ilídio Ferreira, qual é a sua opinião sobre as hortas urbanas
a implementação. Não, sei lá, eu estou totalmente de acordo com as hortas urbanas, que votei favoravelmente a elas. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, se quiserem Mas ver... a sua implementação, a implementação das hortas urbanas... Foi um fracasso, quer dizer, tinha todas as possibilidades de fazer aquilo. Mas isto não foi retomado há pouco tempo, as hortas urbanas? Tem todas as possibilidades de ser um sucesso, até porque há muita gente muito reformada e em dificuldades. E a horta urbana é muito boa, mas eu vou dizer uma coisa, quando quiserem ver uma horta urbana, que até o mundo inteiro já conhece, é ir ali para Óbidos. De facto, não tem nada a ver. A Câmara bem quer tomar conta daquilo, mas eles não deixam. É uma professora reformada que leva os miúdos à horta, e é na horta a base é na medida do canteiro, é na semente que deixa, é no crescimento da planta, e isso é uma forma de levar para dentro da escola o conhecimento através do trabalho concreto. Isto é que é morte. Agora, isto é no aspecto didático. No aspecto de produção mesmo para o próprio. Isso, de facto, o projeto que havia, que nós votamos favoravelmente, devia ser execuível, devia ser executado, e só não é porque é como o caso do polo universitário de Famões, é como a porcaria, é como a comédia, é como aquelas ideias. Eu não é retorno desse agora quanto agora. Mas os terrenos da Cometa estão altamente poluídos. Pois, para despoluir aquilo é lindo. O bairro ali de Odivelas, que é cheio de ideias, que até ganhou um prémio, conclusão, não devemos ter, não sei o que é, aquele bairro do Barrucho. Não conhecem. É, por exemplo, a Vertente Sul, é só treta, só fazem aquilo que os tipos pagarem, até já descontaram nas taxas, aquele que vier daqui a 15 ou 20 anos, aqui ainda vai pagar aquilo através das taxas, quer dizer, isto não pode ser. Os programas têm que ser ajustados à realidade, àquilo que é possível. E não me digam agora, porque vai acontecer sempre. Também quando não vai acontecer sempre. Vamos ter com certeza. Terminar. Eu só vou fazer aqui uma Agora entramos aqui em roda viva. Uma pequena correção sobre as hortas urbanas. É que as hortas urbanas estão prontas e vão ser entregues às pessoas no dia 4. Pois, mas as hortas urbanas já foram uma proposta de há alguns anos e depois não foram implementadas. Pois, e agora foram retomadas. Agora vão ser, na Codivel, vamos entregar 33 talhões com 50 metros quadrados cada um. Aqui tenho as notas da Helena, que aproveito para saudar lá em casa, e as melhores. As notas da Helena falavam realmente nas hortas urbanas na Codivel. Ótimo, vamos lá ver. Isso é importante. Agora, vamos lá ver como é que... nós vamos terminar 1 minuto a cada um para alguma nota final que queiram dar, se alguém tiver algo que achasse importante deixar. Eu acho que íamos falar mais de ambiente neste programa do que falámos. Eles também têm o seu problema. Helder. Não, quero agradecer o vosso convite, de estar na vossa companhia. Naturalmente que, e como disse de início, isto era um programa que há aqui... Era vasto. É muito vasto. Não se consegue limitar, não é um tema estanque, isto toca todas as áreas. Sim. Haveria muito mais para falar. Há muitos resíduos sólidos e tóxicos. Mas é curioso que em Odivelas não se segue uma política que é seguida em Loures. Em Loures, na delegação de competências, há uma parte em que as juntas de freguesia recebem delegação de competências, recebem dinheiro da parte da Câmara para limparem toda a zona à volta dos contentores de lixo. Em Odivelas isso não acontece. Mas é curioso que em Loures isso acontece. É sabido o problema que há com os chumais relativamente à recolha dos RSUs. É mais que sabido. Há até boicotes, como sabem vocês. Não, mas o que eu digo é que os resíduos sólidos... Então acha que as juntas vão recolher o boicote dos outros? Mas, por exemplo, temos o caso da Cometna, que aquilo... Já está no minuto? Já é um minuto? Já estou a ver o minuto a andar. Coisa do Carlos Budião. Olha, eu para fechar a minha intervenção, era só... Espero que aquilo que eu aqui disse tenha servido ou tenha contribuído para esclarecer as pessoas lá em casa sobre os aspectos que aqui falei. Não, eu aproveito para dizer o seguinte: eu sou contra a ideia de entregar a água ao privado, completamente. Essa questão de dizer que não é privatizar
A concessão a 25 é treta, porque entregar, e na minha vida nunca mais vou ter nada que seja público. A água é uma riqueza da natureza que entregar a privados é fatal. Eu sou o primeiro. Segundo, sou contra a ideia dos serviços municipalizados ser o culpado de tudo mais alguma coisa. Eu toda a minha vida, quando fui Presidente da Junta, mandava todos os dias de manhã passar uma vista em volta dos contendores para ver se havia algum problema, porque é quase impossível. Eu estou morto, já agora. Ver... Não, nada morto, não, isto é uma forma de falar, sou português, eu falo de outra maneira. Um dia vocês vão engolir tudo quando virem essa ideia privatizadora que abala toda a malta, menos, felizmente, o meu partido e a minha força política, porque isto vai, vocês vão pagar caro e a população também vai, eu também vou pagar, porque não me julguem que eles vão tomar conta dos serviços para perder dinheiro, não vão, e eles não podem fazer melhor com os meios dos resultados do contrato. Aquilo que eu conheço das outras situações em que foram entregues a privados, estão a pagar caro e bem caro. Portanto, eu sou contra isso porque estou a favor da população. Emílio Ferreira, mas o senhor teve acesso a uma concessão, digamos, privada, que funciona no Alentejo. O senhor visitou e qual é a sua opinião? Contra. Absolutamente. Aliás, aquele Presidente da Câmara, para ele era uma holding. Entregava tudo a privados. Estamos a falar de Elvas. Entregava tudo a privados e ele simplesmente via resultados. Esse artista, bom, desculpe lá, com muito respeito, senhor, porque se a população vota nele, eu tenho que ter respeito. A questão que, mas não é a minha opção. Agora, a questão que se coloca, entrega aos mortos, entrega aos vivos, entrega tudo e mais alguma coisa. Ele nem até os jardins, ele entrega tudo a privados. Tu brinca comigo, então não tem o direito de ser eleito. Mas é para uma empresa. Emílio Ferreira, mas as juntas de freguesia também entregam o cuidado dos jardins às empresas. Muitas delas entregam às empresas. Entregam uma hora. Eu fiz lá muitas vezes, mas eu controlava o que mandava. Mas há muitas empresas que trabalham em outsourcing para as freguesias a cuidar dos jardins. Está bem, não há problema nenhum. Mas são privados. Não, espera, não. A malta anda em cima deles e sim, mas eles são privados. Não entrega a gestão. A gestão nós é que sabemos nós é que dizemos como é que é, não é como é que eles querem. Agora, é claro, quando são eles a mandar, quando o contrato é feito para ser eles a mandar, vamos ter que terminar. Cuidado com a brincadeira. Vocês vejam agora o que está a acontecer à Câmara de Barcelos com a entrega da água, que 50% do orçamento vai para pagar. Ferreira, vamos ter que terminar. Com certeza, mas que fique claro que quer o povo pertence. Esta foi mais uma edição do programa Poder Local. Agradecemos a presença de todos. Obrigado, foi um gosto. Obrigado. Contamos tê-los aqui mais vezes e que se consiga ter discussões de assuntos e evitemos os não assuntos. Não, aí nós temos. E há muita matéria para discutir. Eu fui convidado para falar de políticas de ambiente e de ambiente no município. E houve muitos assuntos não eram de ambiente. Mas sabe que há derivações. Não quer dizer que venham a ganhar. É a única vez que vou falar, porque não. Mas acho que este debate só tem vantagem se forem vivos, se forem espontâneos, se forem. Mas com o Emílio Ferreira são sempre vivos. Ok. Muito obrigado. Lá para casa, espero que tenham gostado. Ficamos então até para a semana com um novo programa Poder Local aqui na TVL.